Olá pessoal, estamos aqui pela Mapas Memorização. O tema de hoje, processo civil STJ. Vamos falar do informativo 634, informativo 635 e informativo 636. Vamos para os julgados relevantes destes informativos. Primeiro julgado, o tema envolve penhora, olha só. Pode ser determinada a penhora por juízo civil no rosto dos autos, pessoal, de execução trabalhista, tá? Quando o reclamante for falecido. O juízo do inventário, no caso aqui, analisará posteriormente a qualidade do crédito e eventual impenhorabilidade. Perfeito, pessoal? Então vai ser o juízo do inventário que vai analisar a qualidade do crédito e eventual impenhorabilidade. Não vai ser isso discutido no juízo trabalhista. Perfeito? Próximo julgado. Mandado de segurança no STJ sobre anistia política, os efeitos financeiros da anistia política aqui no caso, certo? Tem um reconhecimento, obteve-se ali o reconhecimento da condição de anistiado político e você tem os efeitos financeiros dessa decisão. Olha só, pessoal, o STJ vem e fala, só incluirá juros e correção na fase executiva se tiver isso previsto expressamente na decisão. Então, se tiver decisão expressa nesse sentido, ok? Próximo julgado, arrolamento sumário. A entrega dos formais de partilha e da carta de adjudicação não são condicionadas, pessoal, à prévia quitação dos tributos. Não são condicionadas à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão. Mas cuidado, pessoal. Olha só, isso está previsto no artigo 659, parágrafo 2º do CPC. Mas muito cuidado, olha só, atenção! A homologação da partilha, que houve, na verdade, uma cisão aqui entre esses institutos, a homologação da partilha depende, sim, da prévia quitação dos tributos. Perfeito? Com base no artigo 192 do CTN. Então, a entrega de formais de partilha não depende. Ok? Mas a homologação da partilha vai sim depender, com base no artigo 192 do CTN. Olha só, próximo julgado, já no informativo 635. Pressuposto processual. Quando, pessoal, quando todos os sócios fazem parte do processo, é desnecessária a citação da sociedade empresária. Perfeito? Então todos os sócios fazem parte do processo, desnecessária a citação da sociedade empresária. Próximo julgado, ainda dentro do informativo 635, honorário pericial é devido mesmo que o dispositivo da sentença condene genericamente a custas processuais, tá? Então olha só, se o dispositivo é genérico, tá? O honorário pericial é devido. Olha só, o honorário pericial é devido, mesmo que dispositivo da sentença condene genericamente a custas processuais. Aqui em custos processuais abarca aqui no caso os honorários periciais. Próximo julgado, falência, pessoal. Olha só, todas as decisões interlocutórias no processo falimentar e recuperacional cabe agravo de instrumento. Certo? Interpretação extensiva do artigo 1015, parágrafo único do CPC. Por exemplo, pessoal, todas as decisões, a maioria das decisões na fase executiva são tomadas na decisão final. Então, este mais ou menos foi o raciocínio adotado pelo STJ aqui para possibilitar o agravo de instrumento em todas as decisões do processo falimentar ou recuperacional. Interpretação extensiva, artigo 1015, parágrafo único do CPC. Próximo julgado, execução, impenhorabilidade dos vencimentos, exceção explícita, pessoal, tá? Você tem uma exceção explícita para o pagamento de prestação alimentícia, tá? Com base no artigo 649, inciso 4 do CPC de 73 e no 833, inciso 4, parágrafo 2º do CPC de 2015. Perfeito? Olha só, exceção implícita, pessoal, fixada pelo STJ. Quando você preserva ali dos vencimentos, você tem preservado um percentual que mantém a dignidade do devedor e família, tá? Vamos supor aí que você tem um devedor que ganha cerca de 30 mil reais por mês. Se você preservar 25 mil reais e penhorar 5 mil, por exemplo, há que se falar aqui numa família mediana aí que tem preservado plenamente a dignidade do devedor e da família, ok? A penhora somente desses 5 mil, neste exemplo dado.
Vamos lá para o próximo julgado. Pessoal, só um detalhe aqui. Lembrando que quando o devedor tem um vencimento superior a 50 salários mínimos, também é uma exceção à possibilidade da penhora expressamente prevista lá no 833 do CPC atual, tá? Próximo julgado, pessoal, execução fiscal, suspensão do processo por 1 ano, com base no artigo 40, parágrafo 1º e 2º da Lei 6830. O início é automático com a ciência da Fazenda Pública de não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. Então você tem o início automático. Vamos lá? O magistrado deve declarar a suspensão. Fim do prazo de suspensão e início automático da prescrição intercorrente. Só interrompido, pessoal, com a constrição patrimonial ou efetiva citação, não basta mera petição. Então você tem que ter constrição, olha lá, ó, você tem que ter a constrição patrimonial e a efetiva citação, não basta mera petição, perfeito? Olha só, requerimento anterior, um requerimento anterior à prescrição, com efetivação da citação ou de uma penhora posterior, olha só, interrompe a prescrição, retroagem à data do requerimento, ok? Olha só, a prescrição intercorrente ocorrida deve ser ouvida à Fazenda Pública. Pessoal, o juiz vai declarar de ofício. Olha só, vamos lá, ocorrida a prescrição intercorrente deve ser ouvida à Fazenda Pública e o juiz pode declarar de ofício, ok? Fundamentando com todos os marcos legais de contagem. Próximo ponto, ainda dentro desse mesma ideia aqui da suspensão da Lei 6830. A Fazenda Pública, quando alegar prejuízo, deve fazer na primeira oportunidade e deve demonstrar o prejuízo. E este prejuízo, pessoal, ele é presumido quando ausente intimação de não localização de bens ou do devedor. Então, se a Fazenda Pública não foi intimada da não localização de bens ou da não citação do devedor, há que se falar em prejuízo. Não há que se falar, então, na possibilidade da suspensão do processo por 1 ano, tá? Com início posterior automático da prescrição intercorrente. Aqui tem um prejuízo presumido, ok? Próximo ponto, pessoal, já no informativo 636, honorários advocatícios. Os honorários contratuais não estão inclusos nas despesas processuais, artigo 82, parágrafo 2º do CPC de 2015, ok? Olha só, pessoal, só esses honorários contratuais, se você admitisse que eles estivessem inclusos em despesas processuais, por exemplo, se você contratar um advogado e gastasse ali naquele contrato 10 milhões, isso estaria incluso. O STJ vem e afasta esses honorários contratuais, perfeito? Recursos. Sucumbido apenas um dos litisconsortes, não há, pessoal, prazo em dobro. Então, sucumbido apenas um dos litisconsortes, não há prazo em dobro. Súmula 641 do STF. Próximo ponto, agravo de instrumento. Artigo 1015, pessoal. A taxatividade do agravo de instrumento ela é mitigada. Então, quando você tem verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento na apelação, você tem aqui a possibilidade de agravo de instrumento. Foi isso que o STJ trouxe. Olha só, se você tem inutilidade, vamos voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento na apelação, você tem a possibilidade, então, de interpor agravo de instrumento. É isso que o STJ falou. A taxatividade existe, mas é uma taxatividade mitigada. Se a urgência demonstrar a inutilidade do julgamento, se for somente julgado na apelação, você tem a possibilidade ali de interpor um agravo de instrumento. Próximo julgado, pessoal, ainda dentro do informativo 636. Cumprimento de sentença, a multa de 10% prevista, tá, no artigo 523, parágrafo 3º do CPC de 2015, não entra nos cálculos dos honorários advocatícios. Perfeito? Próximo ponto. Então, multa de 10% não entra nos cálculos dos honorários advocatícios. Próximo ponto. Próximo julgado. Consignação e pagamento. Tem 2 pontos aqui nesse julgado. Depósito insuficiente, a ação vai ser julgada improcedente. Pagamento parcial, pessoal, não extingue o vínculo obrigacional. Então, a ação julgada improcedente. Ainda dentro desse ponto aqui, olha só, o STJ reconheceu a legitimidade de instituição financeira para quitar débito do cliente em razão de título protestado
por falha no serviço bancário. Houve uma falha no serviço bancário, houve ali um protesto daquele título decorrente dessa falha, o banco tem legitimidade para ir lá e quitar esse débito para não ter ali os efeitos do protesto, para não prejudicar o cliente. Isso demonstra até boa fé do banco no caso concreto aqui, né? Próximo julgado, pessoal. Arrolamento sumário, nós já tratamos isso no informativo 634. Olha só, a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação não são condicionados à prévia quitação dos tributos, tá? Concernentes à transmissão. Artigo 659, parágrafo 2º do CPC. Atenção, como eu já disse anteriormente, a homologação da partilha depende da prévia quitação dos tributos. Então, a entrega aqui do formal de partilha, não depende, mas a homologação da partilha depende da prévia quitação dos tributos, com base no artigo 192 do CTN. Próximo julgado, pessoal, prestação de contas, ação de prestação de contas. Contrato de agência é devida à prestação de contas, mesmo que prestada extrajudicialmente. Próximo ponto, prestação de contas ainda, devida entre a administradora de consórcios e empresa responsável, tá? Empresa responsável. Então, vamos lá. Olha só. A prestação de contas é devida entre a administradora de consórcios e empresa responsável pela oferta aos consumidores. Então, você tem ali a obrigação de prestar contas entre a administradora do consórcio e a empresa responsável pela oferta a consumidores ali de determinado consórcio. Ok? Bom, pessoal, esses foram os julgados relevantes no tema processo civil. Se você gostou, compartilhe nosso vídeo.